Olá, camaradas. Tudo bem? Eu não consegui fazer a conexão que a gente estava acostumada a fazer semana passada, então eu não sei como vai ficar esse ao vivo. Vocês vão me dizendo aí, tá? Não sei se vocês estão vivendo. Acho que sim. Olá. Bom, eu hoje reservei três coisas para conversar com vocês, né? Claro que a gente não podia deixar de comentar o que aconteceu na sexta-feira passada, a facada da qual foi vítima o candidato Jair Bolsonaro. Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que repudiar toda forma de violência, né? Eu acho que a esquerda hoje um movimento pacífico. A gente quer chegar no poder através do voto, né? Foi assim que a gente evoluiu, foi para isso que a gente evoluiu. Nós hoje não somos a favor de armar a população. Esse discurso é da direita, né? A esquerda já teve uma época de defender a revolução armada. Eu acho que hoje a gente está bem distante dessa ideia de pegar em armas. Eu acho que isso ficou bem ligado à direita. Então, eu acho que a gente tem que repudiar, não importa quem seja o alvo, qualquer forma de violência, né? Isso é, antes de tudo, que eu gostaria de falar. Agora, o que vai acontecer daqui para frente? Eu considero que esse incidente, né, não vou chamar de atentado, porque, na verdade, foi um cara desequilibrado que fez esse ato tresloucado, né? Então, não chega nem a ser um atentado, porque não foi uma coisa planejada. O cara, sei lá o que passou pela cabeça dele e ele resolveu agredir o candidato. Mas eu acho que essa coisa, essa ocorrência, né, essa facada, ela traz uma consequência muito forte para a eleição. Não exatamente como o Bolsonaro e sua turma imaginam, né? Eu acho que eles imaginam que eles irão crescer nas pesquisas daqui para frente por conta desse crime. Eu acho que não vai ser bem assim, né? Aliás, até me parece muito curioso que um deputado, um candidato que prega a violência, né? Porque sempre tem sido o Bolsonaro o grande pregador de violência hoje no Brasil, é um candidato que desejou que a Dilma morresse infartada ou de câncer, é um candidato que fez piada com o atentado a tiros à caravana do Lula. Então, isso me espanta muito que esse candidato esteja querendo ganhar votos a partir de pena, né? Que ele quer provocar pena nas pessoas. Eu entendo que ele queira provocar solidariedade, mas pena? É isso que o Bolsonaro quer que as pessoas sintam? Eu não acho que vai funcionar, porque as pessoas não sentem pena do Bolsonaro. Ou elas compartilham dos mesmos sentimentos brutos que o Bolsonaro tem a favor da tortura, a favor da ditadura, ou elas sentem, como eu sinto, repulsa pelo Bolsonaro, não importa se ele esteja bem de saúde ou mal de saúde, ele me causa repulsa de qualquer maneira, né? Ele é um candidato tão violento que no leito de um hospital ele é capaz de fazer aquele gesto característico dele de defesa da arma de fogo, né? É um candidato que não abandona o discurso da violência. O efeito que eu acho que essa facada vai ter na eleição é que a gente já está vendo. O assanhamento dos militares de pijama que gravitam em torno do Bolsonaro e que o apoiam, né? Esses militares estão fazendo uma chantagem
com a nação. Eles estão dizendo que se o candidato deles perder, eles podem tomar alguma atitude, né? Eles estão dizendo que se a esquerda ganhar, eles vão questionar a legitimidade da eleição. Então, qual é o recado? Ou o Bolsonaro ganha, ou a gente dá um golpe. É isso que eles estão falando, né? Isso é a grande mudança da eleição. Eu acho que a gente vê claramente que algo que a gente pensava que não ia voltar nunca, voltou. Né? Um efeito direto do golpe que deram contra Dilma, né? Brincando com a democracia, achando que não ia ter resultados a brincadeira deles com a democracia, né? O seu Aécio Neves não reconhecendo o resultado de uma eleição legítima, duvidando da urna eletrônica, coisa que o Bolsonaro está fazendo agora também, desde já. Então, assim que o Bolsonaro perder, a primeira coisa que ele vai fazer é seguir o Aécio, né? Que o exemplo foi o Aécio com seus parceiros na mídia, como a Rede Globo, duvidando do resultado de uma eleição legítima, duvidando da reeleição da Dilma. Isso tudo foi muito perigoso e o resultado a gente está vendo agora. Milicos querendo voltar ao poder na marra, né? Já que não conseguem pela urna. Então, esse é o resultado imediato do crime lá em Juiz de Fora, da facada em Bolsonaro, foi o assanhamento desses setores que a gente imaginava estarem mortos e que o golpe de 2016 ressuscitou. Gente capaz de elogiar torturador, né? Essas pessoas, enquanto a esquerda evoluiu e saiu desse pensamento de que a gente só chegaria ao poder pelas armas, hoje quem pensa assim é a direita. Eles querem chegar ao poder pelas armas. Nós queremos chegar ao poder pelo voto, né? A gente está investindo nas pessoas, a gente está investindo no nosso discurso. E aí, por sorte, essa história aí do Bolsonaro aconteceu na sexta-feira, né? Porque se tivesse acontecido hoje, eu não estaria aqui conversando com vocês com tanta tranquilidade, porque eu me senti muito abatida com o que ocorreu, eu fiquei muito triste, muito chateada, muito desanimada com os destinos do nosso país, né? Porque acho insuportável ver violência, acho um sintoma de mau agouro, acho que essa eleição já é a mais suja que eu já presenciei na minha vida, desde aquela de 89, já superou a de 89, e é lamentável ver esse pessoal aí em torno do Bolsonaro tentando nos culpar pelo que aconteceu, né? Por um desequilibrado ter ido tentar atingi-lo lá com a facada. Todos os candidatos de esquerda repudiaram o ato, assim como os principais formadores de opinião de esquerda. Nós não somos iguais à direita, né? Nós não desejamos a morte de ninguém por câncer. Nós queremos derrotar o Bolsonaro nas urnas, mas a gente quer que as urnas sejam respeitadas. E o que eles estão ameaçando é não respeitar o resultado das urnas. Isso é muito preocupante e foi o que me deixou muito chateada. E aí eu passei o final de semana refletindo sobre o que a gente pode fazer daqui para frente, né? Provavelmente nos próximos dias vai ter a decisão do Lula. E eu até pensei, hoje até publiquei, aí depois vocês dão uma olhada na timeline, na possibilidade de a gente se unir em torno do Ciro, agora no primeiro turno. Mas eu pensei mais. E eu acho que não é possível para o PT deixar de apresentar candidato no primeiro turno. O PT não pode deixar de apresentar candidato no primeiro turno. Não é nem pelo partido, é pelo Brasil. O principal alvo da chantagem
dos militares é o PT. E o PT não pode ceder a essa chantagem. Não é correto com o país. No momento em que o PT ceder a essa chantagem, ele abre espaço para esse discurso dos militares ter eco, certo? Militares, num país democrático, não podem intervir numa eleição. Não é da conta de vocês, militares, a eleição. Vocês, como qualquer um de nós, têm o direito de votar, mas vocês não têm o direito de tentar interferir numa eleição democrática. Quem decide é o povo, não é meia dúzia de fardados ou de pijamas, não. Então, é isso que está na minha cabeça. Eu acho que o PT, pelo menos no primeiro turno, tem sim que lançar seu candidato. Não pode ceder à chantagem de general de pijamas golpista. E, se for para o candidato do PT ganhar a eleição, é história. É história. E a gente vai ter que lutar por isso. A gente, o que não pode fazer é ceder à chantagem de militar. Não pode. Eles é que têm que se curvar ao resultado das urnas. Né? É assim na democracia. Mas eu repito, nós só estamos nessa situação por conta da dona Globo e do senhor Aécio, do PSDB e do PMDB, que se juntaram para dar um golpe numa presidenta eleita, legitimamente, né? Abrindo espaço para a volta desse pensamento retrógrado de apoio à tortura de seres humanos, de defesa de ditadura militar. Só gente muito tosca, né? É uma coisa assim que não acontece em lugar nenhum do mundo. Né? O Trump se elegeu nos Estados Unidos. Ele não é de direita, ele não é de extrema direita, ele não é um fascista. Ele se elegeu. Ele não apelou para golpezinho militar, não. Só gente com a cabeça muito pequena para apelar para golpe, né? É uma coisa assim, tão do século passado, né? Vocês querem transformar o Brasil em quê? Um tipo de país eco que tem militar no poder? É isso? Só país eco tem militar no poder. País importante elege seu presidente. E se a gente ganhar, vocês vão ter que engolir. Então, eu acho que o PT deve lançar seu candidato. Acredito que isso vai ser fechado nos próximos dias. E no segundo turno vai estar todo mundo junto contra o atraso. Isso é, se o atraso for para o segundo turno, que eu também duvido um pouco. Então é isso que eu tinha para dizer para vocês, e agora a gente vai passar para as perguntas e respostas. E por isso eu vou botar o meu óculos, beber um golinho d'água, para poder conseguir enxergar aqui as perguntas que vocês fazem. Tá bom a conexão? Porque eu não consegui... Eu não consegui conectar a internet direito. Vamos ver. O cabelo aqui, ajeitar. Vamos lá. Socialista já pensou no fato do Ciro desistir de última hora para ajudar o PT? Existe essa possibilidade ou seria muita utopia? Eliane Silva pergunta. Eliane, eu não acredito que ninguém desista. Eu não acredito que o Ciro desista, não acredito que o Haddad desista. Aliás, nem o Lula desistiu, né? O Lula está sendo desistido. Eles estão tentando, eles estão impedindo o Lula de se candidatar. Inclusive, agora estão tentando proibir que o programa do PT diga eu sou Lula. É bizarro. Eles dizem que não é perseguição, mas falam que o programa do próprio partido não pode dizer eu sou Lula. Vocês imaginem apenas se fosse na Venezuela, que aquele cara preso, Leopoldo Lopes, o partido dele fosse proibido de dizer eu sou Leopoldo Lopes.
O que diria a mídia brasileira, né? Que parece que não para de falar da Venezuela. Diria que lá é uma ditadura, né? Então o Brasil é uma ditadura também. Aqui vemos Alan Jonathan. O PT lançar candidato e perder vai mudar em quê nas garras dos fardados? Olha só, Jonathan, não está garantido quem é que vai ganhar, né? Eu acho que a união da esquerda está em cima de quem é que vai conseguir chegar no segundo turno. Se o Ciro chegar no segundo turno, é Ciro. Se o Haddad chegar no segundo turno, é Haddad. Se o Boulos chegar no segundo turno, é Boulos, sabe? Eu acho que o mais forte vence. Eu estou vendo que a eleição de 2018, em certos aspectos, está bem parecida com a de 89, né? No caso, o Lula no papel do Lula e o Ciro no papel do Brizola. Pode ser que nessa eleição seja o Brizola que passe para o segundo turno e derrote o candidato da direita. Né? Não estou dizendo que o Ciro não pode passar. Eu só estou dizendo que o PT, para o bem do Brasil, não pode ceder à chantagem de militares. Não pode. Márcia Machado, juro que não entendi. Pijama? Sim, tem dois generais de pijama, que é como se chamam os generais aposentados, que não estão mais na ativa, que apoiam o Bolsonaro abertamente, né? Que são o general Augusto Heleno, que foi chefe lá no Haiti, e o vice do Bolsonaro, que se chama General Mourão, já defendeu várias vezes a intervenção militar e foi na Globo News essa semana para defender também tortura, né? É um pessoal muito bom em torno do Bolsonaro, pessoal super pacífico que defende arrancar a unha de gente, torturar as mulheres nas partes genitais, um pessoal super bacana. O que mais? Estão dizendo que a conexão está boa. Obrigada. Marcelos Melo, o que de fato você pensa do Ciro? Marcelos, eu não tenho absolutamente nada contra o Ciro. Eu, inclusive, faz algum tempo dei meu palpite de que achava que essa podia ser a vez do Ciro. Acho que essa pode ser a vez do Ciro, mas eu tenho um compromisso com um senhor que está preso lá em Curitiba. E eu quero seguir o que aquele senhor que está preso nas masmorras do senhor Moro em Curitiba diz. Então, se o Lula disser para eu apoiar o Ciro, eu vou apoiar. Se o Lula disser que é Haddad, eu vou de Haddad. Sabe? Por uma questão de respeitar o sacrifício dessa pessoa. A gente vai deixar lá o homem preso e não vai nem ouvir qual é a opinião que ele tem? Acho injusto. Já não basta a injustiça que o Lula está sofrendo, um cara que só fez o bem pelo Brasil e está lá preso, o pobrezinho, podia estar aqui do lado de fora, não precisava nem ser candidato a presidente da República, sabe, gozando seus netos, sua família está lá preso em Curitiba. Eu não vou ouvi-lo? Vou ouvi-lo sim. E se ele disser para votar no Ciro, eu voto no Ciro. Raimundo Melo Barros, não podemos correr o risco de ter Bolsonaro versus Alckmin no segundo turno. Olha só, eleição. Se as pessoas levarem o Alckmin para o segundo turno, será o Alckmin no segundo turno, mas eu não acredito que existe espaço para Alckmin e Bolsonaro no segundo turno. Não faz muito sentido, porque uma parcela dos eleitores do Alckmin vota no Bolsonaro. Então, quem compete com o Alckmin é o Bolsonaro, desde agora. Por isso que o Alckmin fica batendo o tempo inteiro no Bolsonaro nos seus programas de TV, porque não há espaço para os dois no segundo turno. Há espaço, sim, para Haddad versus Bolsonaro ou Ciro versus Bolsonaro, ou mesmo Haddad versus Alckmin e Ciro versus Alckmin. Beiur Melo, como você é tosca, falar ainda em Venezuela, querido, tosco é gente como vocês a favor de um candidato burro que nem o Bolsonaro. Isso para mim é tosco, querendo botar o Brasil no século XV, com as ideias
toscas ao extremo, né? Todos os países que vocês admiram, o Canadá, nenhum tem umas ideias tão toscas como o Bolsonaro tem. E não vou responder bolsominion. O lugar de vocês não é aqui. Vão lá para a página do General Mourão. Ele fala a língua de vocês. Fala em arrancar unha de gente, dar choque elétrico. Isso é mais a cara de vocês do que aqui. Aqui é só gente boa, gente que deseja o bem do Brasil. Não é lugar para gente ruim, como são os eleitores do Bolsonaro. Gente ruim, né? Com natureza ruim, que quer o mal dos outros. Aqui não é lugar de vocês, não. Vamos lá. Sinara, a prisão de Lula foi mais um golpe na democracia. Ai, desculpa, é porque o negócio aqui não para de descer. E aí eu não consigo ver tudo. Semana passada a gente teve mais de 1.600 comentários. Então, eu fico na dificuldade aqui de acompanhar, mas eu vou tentar ler o máximo possível de perguntas aqui para vocês, tá? Jurandir Xavier Chamusca, a única saída para a direita será usar o medo e as mesmas nojeiras de sempre na semana da eleição. O medo costuma dar resultado efetivo e rápido. Jurandir Xavier Chamusca. Jurandir, olha só, eles já tentaram o medo e as pessoas não tiveram medo de votar na esquerda, né? Porque o pensamento da esquerda, que defende os pobres e é contra a desigualdade, está muito. Eu vejo o pensamento de esquerda muito sedimentado na população, né? O que eu acho que eles vão fazer mesmo nessa eleição é ameaçar de verdade, né? Hoje eu divulguei para vocês um texto que eu escrevi em 2014, alertando que enquanto as pessoas ficavam falando de Fla-Flu, ou seja, de PT contra PSDB, um outro time, uma zebra, estava correndo por fora, que é Milicos do Senhor Futebol Clube. Eu chamei assim. Quem é o Milicos do Senhor, a não ser Bolsonaro, Magno Malta, aquele outro lá, Silas Malafaia e seus generaizinhos de pijama? São eles, os milicos do Senhor. Esses caras que eu falava que eles estavam correndo por fora. Eles agora querem tomar o poder. Né? São eles. Então, assim, o que eles vão fazer nessa eleição é ameaçar o país de intervir militarmente se eles não ganharem a eleição. Isso é mais do que medo. Isso é chantagem, isso é ameaça. Eles já não escutam a ONU, eles já não dão bola para a justiça, eles já não permitem mais a liberdade de expressão. Então, assim, essa eleição é a pior de todas, né? A gente está vivendo uma situação, na verdade, parecida com o que aconteceu em 1954 com Getúlio, quando o Carlos Lacerda, que também era carioca e também um extremista de direita, que nem o Bolsonaro, depois se arrependeu e teve um atentado lá na Rua Toneleiro, um atentado famoso, o Lacerda levou um tiro no pé, um major morreu, e aí se criou uma crise institucional, e o biógrafo do Getúlio, Lira Neto, fala que Getúlio se matou e a morte de Getúlio adiou em 10 anos o golpe militar, né? Agora, esse crime de Juiz de Fora, ele certamente tem suas semelhanças e o desejo deles, desse pessoal que está em torno do Bolsonaro, ou Tosconaro, é que aconteça novamente um golpe militar. Mas os tempos são outros, né? A gente já está há mais de 30 anos que a democracia foi reinstaurada no Brasil, e nós temos, felizmente, acredito, pessoas de direita que também são a favor da democracia. E esse pleito vai ser um teste para a gente ver, de fato, quem é democrata no Brasil, né? Porque ninguém vai se matar para impedir golpe nenhum. A gente vai impedir ganhando com uma maioria absoluta nas urnas, torcendo aqui.
José Ricardo Moreno, esse episódio da facada foi uma armação? Olha só, José Ricardo, a única coisa que eu estranho, foi a facada ter sido... Primeiro, o filho do Bolsonaro disse que ela foi superficial e, de repente, ela virou uma coisa gravíssima. Eu, de fato, estranhei isso. Mas não importa muito essa questão, né? Eu acho que a gente... Primeiro, que não tem o direito de ficar duvidando da vítima, né? E segundo, que o ponto é que essa coisa aconteceu, ela teve efeitos nefastos, é uma violência horrível de se ver, e a gente tem que repudiar de qualquer maneira. A gente não pode ser como eles, como o próprio Bolsonaro, que falou que o atentado à caravana do Lula era um factoide, né? Nós temos que acreditar que ele está falando a verdade. Eu espero, o mínimo, de um candidato a presidente que fale a verdade. Onélio disse que vencemos o medo e agora venceremos o ódio. Exato, hoje é mais ódio do que medo, né? O medo era quando o PSDB falava, o PT vai fazer isso, vai fazer aquilo. Acho que não cola mais, depois de tantos anos. O PT vai virar uma Venezuela, se o PT ganhar, vai virar uma Venezuela. Diziam isso em 2002. A única coisa que aconteceu desde 2002 foi que o Brasil virou um país importante no mundo, coisa que era um nada, né? Com Fernando Henrique no poder, o Brasil, ninguém nem ouvia falar do Brasil. E com Lula no poder, o Brasil virou um país importante, né? As desigualdades diminuíram, milhões de pessoas entraram na classe média, então não teve Venezuela nenhuma, e as pessoas sabem disso. O que ficou agora realmente é esse ódio, e mais que o ódio, essa ameaça que os brasileiros democratas, de esquerda ou de direita, não podem aceitar, né? Porque se você é de direita e é democrata, você vai querer ganhar no jogo, né? Você quer ganhar na urna, você não vai querer ganhar no tapetão. É assim que os democratas pensam assim. Sócrates pergunta se a Marina e o Álvaro podem renunciar às suas candidaturas em favor do Geraldo Picolé. Eu acho que ninguém vai renunciar. No primeiro turno, acho que a Marina é capaz até de se tornar vice de alguém no segundo turno, se o Alckmin passar, não é difícil que a Marina se torne vice, né? Mas renunciar, não vejo, não. Caroline diz que o PT demorou porque era até hoje o prazo para troca de candidato. Caroline, segundo o Haddad falou, até amanhã, terça-feira. Mas eu vi que o partido entrou com um novo pedido no TSE para ampliar o prazo. Não sei se eles vão dar algum ganho de causa ao PT nessa história, não. Estante da Hanna. Bolsonaro disse que, independentemente de quem venha se eleger, as eleições serão fraudulentas. É exatamente isso que eu estou falando, Hanna. Eles já estão ameaçando não reconhecer as eleições porque a extrema-direita não gosta de urna, não gosta de democracia. A extrema-direita gosta de ditadura, né? Ditadura militar, gosta de tortura, todo tipo de barbaridade. Então, eles já estão com essa ameaça porque sabem que podem não ganhar a eleição. Então, eles já estão se preparando o terreno para, logo que a eleição terminar, eles já rejeitarem o resultado. Aprenderam com Aécio Neves. A gente não pode esquecer que quem fez isso com o apoio da Dona Globo foi Aécio Neves, né? De duvidar de resultado da eleição, duvidar de urna eletrônica. Olha só, esse negócio da urna eletrônica. Se a urna eletrônica não funcionasse, o PT não teria ganhado todas as últimas eleições e o PSDB não teria ganhado todas as últimas eleições em São Paulo. Porque não faz sentido. Se alguém estivesse manipulava de um lado ou do outro, né? O PSDB ganhava todas ou o PT ganhava todas. Não faz sentido as urnas serem manipuladas
e o PSDB ganhar várias em São Paulo e o PT ganhar várias para presidente. Tem manipulação nenhuma, gente. Isso aí é... Sabe o que é isso? Parece aquele pessoal que acredita que a Terra é plana. Lenda urbana. A gente tem que confiar nas urnas. Quem desconfia de urna é gente que não tem voto. Vamos ver mais aqui alguma pergunta. Simone disse que ficou sabendo que amanhã vão anunciar o Haddad. Deus te ouça, Simone. Felipe Viegas, Sinara, o que você acha do voto útil da esquerda? Voto útil segundo turno, né? Acho que no primeiro turno todo mundo tem o direito de votar em quem quiser. Né? Eu, por exemplo, gosto muito do Boulos. Eu vou tirar voto do Boulos, de quem quer votar no Boulos? Não, vota no Boulos. No segundo turno vai estar todo mundo embolado. No segundo turno vai estar todo mundo junto. Boulos, Manu, Haddad, Lula, Ciro, vai estar todo mundo junto. Então, assim, voto útil, para mim, é sinônimo de segundo turno. Aí, no segundo turno, a gente, né, vota útil. Se não formos nós contra o tosco, a gente vota em qualquer um contra o tosco, porque o tosco é uma ameaça à nação. Esse cara aí depois dele, o Brasil mergulha no obscurantismo, trevas e volta para o século XV, né? Os parceiros dele, né? Os parceiros dele, aquele Malafaia. Cara, que nível de parceiros, né? Uma baixeza tão grande, credo. Eu não entendo como é que uma pessoa consegue olhar para a cara do Malafaia e não vomitar, porque é só repulsivo, né? Só repulsivo. Que mais? Vamos ver se tem mais perguntas. Muita gente entrando, mas eu digo para vocês que 10 horas eu termino. Dá tempo para o Haddad levantar voo? Pergunta o Michael Platz. Acho que dá tempo, sim. Existem previsões aí que o Haddad que o Lula pode transferir muitos votos para o Haddad e que não precisa de muito tempo, não. Eu acho que como é uma situação que a gente nunca passou, do nosso queridão Lula tá lá preso apoiando uma pessoa do lado de fora, né? Não é a mesma coisa quando a Dilma foi candidata, que o Lula estava do lado dela, livre, leve e solto, não é a mesma coisa de o bichinho estar lá preso apoiando o Haddad. Então a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Eu acredito que se o Haddad não decolar, gente, tem uma missão que, independentemente da gente ganhar ou perder essa eleição, a gente tem uma missão. Nós de esquerda, nós temos uma missão nessa eleição, e é uma missão pedagógica. A gente tem a obrigação de transmitir para as pessoas o pensamento de esquerda. A gente tem que deixar isso marcado nessa eleição, né? Não é tão importante ganhar quanto a gente deixar marcada nossa visão de mundo, né? Que eu sempre acho que tem males que vêm para bem. Por exemplo, eu nunca gostei de estar do mesmo lado que Feliciano, que esse pessoal do fundamentalismo religioso. A gente ficou do lado até mesmo daquele crápula do Eduardo Cunha, né? Que é outro do grupo dos milicos do Senhor. Então, eu acho que há males que vêm para bem, a gente está livre dessas pessoas e a gente tem que transmitir para o Brasil como missão pedagógica para ensinar as pessoas, para conscientizar as pessoas que tem questões que a gente não pode abandonar, né? E que a gente abandonou por conta do apoio desses setores em outras eleições. Por exemplo, vou dar 2 exemplos que para mim são fundamentais. Não dá mais para a esquerda brasileira não discutir legalização do aborto. O aborto é uma questão de saúde pública. A gente não pode fugir desse debate para ganhar a eleição. E a gente também não pode fugir do debate da legalização da maconha, para começar, como aconteceu no Uruguai. Sabe? Porque quando a gente vai discutindo esses assuntos, a gente
Quando a gente não foge desses assuntos, a gente vai colocando as nossas ideias na roda, né? A gente está divulgando nossas ideias, a gente está colocando nossos argumentos. Se a gente foge desse debate, as pessoas nunca vão saber quais são os nossos argumentos. Deixa eu ver o que mais. Gustavo Rosário, segundo turno, vota em qualquer um contra o Tosco. Claro, a gente vai votar contra qualquer um, mas eu não sei se o Tosco vai para o segundo turno. Será que ele vai mesmo? Tenho minhas dúvidas. Juliana Riz, Sinara, creio que mesmo o PT desistindo da sua chapa, daria jeito de fazer o mesmo com o Ciro para boicotá-lo também. O Ciro não está tão identificado com... O Ciro não está tão identificado com a esquerda que esses setores atacam, né? Até mesmo existe parte da esquerda que fala que o Ciro não é de esquerda. Eu acho que o Ciro é de centro-esquerda, tá? Ele quase foi para centro-direita, mas digamos que ele está hoje no centro-esquerda. Mas então ele não se identifica com a esquerda como eles pintaram todos esses anos o PT, né? Ninguém nunca botou a Veja nunca botou o Ciro na capa com polvos vermelhos e toda aquela babaquice, toda aquela babaquice da época da Guerra Fria, nunca foi feita com o Ciro e com o PT sempre foi. Então, quem está identificado com o vermelho, o comunismo, né, que nem é. Só quem acredita que o PT é comunista é a direita. Nós que somos de esquerda, a gente vê que o PT nunca foi comunista, né? Até mesmo, infelizmente, nos últimos anos, o PT deixou de falar de socialismo, que é uma coisa que está em alta no mundo e que eu espero agora que o PT se assuma como um partido socialista. Então, eu acho que não vai ter essa reação tão forte e essa ameaça que eles estão fazendo em relação ao Ciro. Eu estou vendo muito essa ameaça. Aliás, o general disse com todas as letras, o general Vilas Boas, que está lá no Palácio do Planalto, disse com todas as letras que não aceita a eleição do Lula. E será que ele aceita a eleição do Haddad? Né? Haddad é Lula. E aí? Se o Geraldo não decolar, a Globo apoia o Bolsonaro? Essa é uma incógnita, né? Porque a Globo é de direita, mas em relação aos costumes, a Globo é uma direita mais liberal, né? E não combina muito com o que é o Bolsonaro e seus milicos do senhor. Eles querem, eles são contra os gays, e a Globo não é. Eles têm algumas posições, eles coincidem, né? A verdade é essa. Por exemplo, a Globo é contra as cotas. O Bolsonaro também é contra as cotas. A Globo é a favor da privatização do ensino superior. Não estou inventando isso. Eles falaram isso em editorial. Eles são a favor da privatização do ensino superior. Bolsonaro também. Então, a Globo... eu vejo a Globo como uma emissora capaz de tudo para manter o poder, né? Agora que eles chegaram lá, eles vão fazer tudo para manter o poder. Mas eu não sei se eles seriam capazes de apoiar o Bolsonaro. Se a Globo apoiar o Bolsonaro, realmente vai perder um monte de artistas, porque eu acho que não vai ter mais ninguém, nenhum ator ou atriz nesse país querendo apoiar uma emissora que ficou do lado de um crápula como o Bolsonaro. O que mais? Ser de esquerda hoje é lutar pela diminuição das brutais diferenças sociais existentes na sociedade. Exato. É só o que a gente faz.
Quando a gente vê muitos com nada e poucos com tudo, isso provoca no cidadão de esquerda uma indignação. E a gente não vai aceitar isso nunca. A gente vai sempre lutar para que seja diferente. Para vocês terem uma ideia, foi só a direita retomar o poder na Argentina que o povo voltou a passar fome. A mesma coisa aconteceu aqui, aumento de número de miseráveis, porque a direita, ela por si, ela é concentradora de riqueza, né? E governa para os ricos. A direita governa para os ricos. Quem governa para os pobres é a esquerda. Cássio Loretti Werneck, isso aí, não adianta ganhar a eleição e não levar a pauta essas questões. E esse seu brinco é lindo. Nossa, gostei do elogio, vindo de um cara, ó, e reparando no brinco. O que mais? Tem muitos comentários chegando aqui. Sinara, por que a esquerda não apoia Marina e Eduardo Jorge? Caramba, Estevam, é bem ruim da gente apoiar a Marina, né? A Marina posando com a Aécio, o golpista, talvez seja uma das cenas mais repulsivas que eu vi no Brasil nos últimos tempos. E a Marina, uma pessoa que tem se mostrado rancorosa, até hoje ela ataca a Dilma, né? Uma pessoa que não faz nenhuma autocrítica para a origem dela, pelo que ela participou. Outro dia ela falou que a prisão do Lula é merecida, uma ingrata, não seria ninguém sem o Lula, e ela sabe que a prisão do Lula é injusta. Então, assim, a Marina não é apoiada pela esquerda porque ela é uma traíra, não tem condições de apoiar, é uma sonsa, falsa e traíra. Não dá para apoiar a Marina. Não tenho paciência para a Marina. O que mais? Fico preocupado com essas declarações de que o PT não deverá voltar mais para governar. Será impedido? Não entendi. É isso, Valmir, que a gente está falando aqui. A facada em Bolsonaro deixou explícitas as ameaças de setores militares, né, a maior parte deles militares de pijamas, né, não são militares da ativa, ameaçando o país de tomar alguma atitude não democrática, né, porque senão não seria uma ameaça, caso a esquerda ganhe. Ou o candidato deles, o capitão expulso, ganhe. Então, isso daí será impedido. Sei lá o que é que eles pretendem fazer, né? Provavelmente voltar no túnel do tempo até 1964, para realizar seus desejos sádicos de torturar a gente, né? Porque quando eles falam que eles só torturavam guerrilheiros, é uma mentira. Uma mentira, né? E uma mentira repetida muitas vezes, ela não se torna verdade, ela continua sendo uma mentira. As pessoas, qualquer pessoa que se colocava contra a ditadura podia ser torturada. Isso podia ser um garoto, né? Como foram tantos garotos, eu escrevi no site, depois vocês procuram. Eles mataram garotos, é assim que se chama o post. E eu mostro como a ditadura matou meninos de 17, 18 anos. Teve gente que foi morta apenas por estar numa manifestação e receber um tiro da polícia. Se fosse na época da ditadura, o pessoal do MBL, se eles fossem para as ruas se manifestar contra o governo, podia levar um tiro, podia ser preso, torturado e morto. Vladimir Herzog nunca foi guerrilheiro, era um jornalista e foi torturado e morto, né? Essas pessoas são sádicas, elas não são defensores do país contra o comunismo. Defensor do país contra o comunismo é outro meio de dizer que eles são defensores de torturas em seres humanos. Tinha um cara lá, um que chamava... como era o nome dele? Sumiu agora o nome dele da minha cabeça, um desses do Esquadrão da Morte,
que ele era um cheirador de cocaína. Todo mundo sabia, na época da ditadura, ele chegava lá para espancar as pessoas, cheiradaço. Entendeu? Esse tipo de gente que o Bolsonaro e, e o povo dele fica defendendo. Né? Defender um cara viciado em drogas que chegava lá na delegacia para tocar o terror em cima de estudante, de jovem que era contra a ditadura. Deixa eu olhar aqui o nome do cara que eu queria me lembrar para falar para vocês. Ladrão da Morte. Tô dando um Google aqui. Eu queria falar dele para vocês. Ele era um cara famoso por torturar e matar pessoas. Ariel Marisco. Ariel Marisco. Esse cara aqui. Policial, líder do Esquadrão da Morte. E era isso. Era um cara que chegava cheiradaço lá nos seus interrogatórios para poder bater e torturar a gente, né? Também escrevi no nosso site um empresário que financiou o DOPS, que tinha o prazer de ver gente sendo torturada. Ele ia assistir às sessões de tortura. São essas pessoas que são contra o comunismo ou essas pessoas têm um sadismo, uma coisa doentia de querer ver seus adversários mortos e torturados? Né? A gente não pode esquecer que a maldade está dentro do ser humano. E eu vejo uma pessoa que defende a tortura como uma pessoa sádica. Né? Ela não é defensora de nada, ela é apenas sádica. Getúlio Cunha, Marighella e Fidel não torturaram ninguém. Getúlio, na época, o Marighella foi um cara que foi perseguido a vida inteira apenas por se dizer comunista. Marighella foi preso, foi torturado desde que ele era jovenzinho. Ele é baiano, eu li a biografia dele, escrita pelo Mário Magalhães. Leia a biografia dele e você vai ver que o Marighella a vida inteira foi torturado, preso. Quando Getúlio era presidente, depois quando houve a ditadura militar, ele foi perseguido a vida inteira, o Marighella, apenas por se dizer comunista. E quanto aos regimes cubanos, naquela época, a esquerda acreditava que tinha que se livrar dos traidores fazendo paredão, matando pessoas, né? Coisa que mudou, mas eles não faziam tortura, não. Tortura, quem é especialista em tortura são as ditaduras de direita, são especialistas em tortura. Mas eu digo uma coisa para você, se você é contra regimes totalitários, isso aí não tem nada a ver com direita ou esquerda. Totalitarismo é uma visão de governo. Então, assim como você pode dizer que o Fidel torturou pessoas, eu posso te dizer que em Guantánamo, outro dia, o governo Bush, que vocês gostam, estava torturando gente. Eu não vejo vocês se revoltarem. Por quê? Porque vocês são a favor da tortura quando é a direita que está torturando. Né? Vocês criticam o regime cubano porque fuzilava inimigos, mas são a favor de fuzilamento se for a direita que faça. Eu não. Eu sou pacifista. A esquerda hoje é pacifista. Essa época acabou. Essa época de que a gente acabava com os inimigos à bala é uma época ultrapassada. Quem está querendo trazer isso de volta são vocês, porque vocês vivem no século passado. Deixa eu ver o que mais. Vou responder mais duas, já está chegando 10 horas aqui. Jean Couto, Sinara, boa noite. O que você acha do Palocci? Eu acho que o Lula é paz e amor demais.
mas pega muito leve com aquele traidor. O Palocci não presta, nunca prestou. Essa é uma questão que o PT tem que colocar para ele, né? Por que que ficou tanto tempo com gente dentro do partido que nunca foi de esquerda? O Palocci nunca foi de esquerda. Vocês acham que uma pessoa que compra um apartamento de 7 milhões de reais em São Paulo com dinheiro, sabe-se lá de onde veio, pode ser considerado uma pessoa de esquerda? Olha só, eu acho que dinheiro, não, a pessoa querer ser bem de vida, a pessoa querer evoluir na vida, é uma coisa. Outra coisa é gostar tanto assim de dinheiro que eu acho que não combina com pessoas de esquerda esse apego todo à grana. Sabe? Eu acho que nosso norte, o norte das pessoas de esquerda não é o dinheiro, né? Se a pessoa já é rica ou se ela com seu trabalho ganhou dinheiro, é uma coisa, mas o objetivo da pessoa de esquerda não é dinheiro. Então, assim, eu já ficaria com o pé atrás de um esquerdista que gostasse tanto de grana assim como o Palocci gostava. E eu, pelo visto, vejo que ele não tem nada na manga, né? Porque até agora não saiu nada. Toda aquela mentirada que publicaram dizendo que o Palocci ia dizer, até agora não se confirmou. Até mesmo as delações dele foram rejeitadas, né? Então, eu acho que o Palocci não é que ele seja um traidor. Na verdade, eu acho que foi o PT que errou em ter gente desse nível dentro dele, né? Assim como aquele Vacarezza. O que aquele cara fazia dentro do PT, pelo amor de Deus? O Boylessen, a Silvia Oliveira lembra o nome do empresário que é da época da ditadura, que gostava, ele tinha, como se ele fosse, ao invés dele assistir Netflix, ele gostava de assistir tortura. Ele ia lá para o DOPS ficar olhando as pessoas serem torturadas. Esse é o tipo de gente, né, que defende tortura. Deixa eu ver quem mais. Aline Castro, o Voldemort Tupiniquim e sua seita são um perigo para a democracia brasileira. São um perigo mesmo, Aline. Se eles ainda conseguissem chegar pelas urnas, né, coisa que não vai acontecer, e por isso eles já estão duvidando das nossas instituições, ainda ia. Mas querer ganhar, trazendo de volta a ditadura militar, realmente, que respeito merece essa gente, né? Até mesmo incapazes de ganhar uma eleição, eles são. Eu gostaria de que o pessoal aqui do Bolsonaro, né, que fica aí comentando aqui, estou vendo aqui eles xingando, né, aquelas coisas de sempre, queria só que eles dissessem para a gente algum projeto desse imbecil, porque eu nunca vi um projeto desse cara. É mais fácil você achar uma agulha no palheiro do que um projeto do Bolsonaro, né? Aquela coisa assim, igual cabeça de bacalhau. Ninguém nunca viu um projeto de Bolsonaro. Mário Barreira Lobato está dizendo aqui que o Haddad já passou de 4% para 9%. É isso, né? A perspectiva é de que o Haddad cresça bastante nas próximas semanas, quando o apoio de Lula ficar oficializado e a própria candidatura dele, mas é imprevisível o que pode acontecer. Pode ser que ele decole, eu acredito que vai decolar, mas pode ser que seja o Ciro que decole. Então, eu acho que a nossa opção vai depender muito disso no segundo turno. Mas, repito, não há possibilidade do PT ficar sem candidato no primeiro turno. Né? O PT não pode ceder à chantagem militares de pijama que querem impor sua visão não democrática, ditatorial ao país.
Leonardo Florencio pergunta: o que você acha dos cristãos que apoiam Bolsonaro? Meu Deus, eu nunca vi tão contra a visão de Cristo quanto esses que se dizem cristãos aqui do Brasil, né? Não são os evangélicos, não. Não são os evangélicos. São os pastores fundamentalistas que, infelizmente, utilizam a fé e o dinheiro do povo, né? Porque todos esses pastores que ficam aí falando, se aproveitando da miséria do povo, são todos milionários. São todos milionários. E então não são cristãos de verdade. Eu duvido que um pastor desses que vive falando em nome de Jesus e pedindo grana, seja cristão de verdade, né? A mensagem do Cristo era oposta a desses cristãos que apoiam Bolsonaro. O que Cristo dizia? Ame ao próximo como a ti mesmo. Quando jogaram pedras numa prostituta, Jesus falou: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Vocês pensam que porque eu sou comunista eu não conheço a Bíblia? Não. Eu sei o que Jesus falou e não tem nada a ver com o que esses pastores falam para as pessoas. A mensagem de Jesus era de tolerância e amor. A mensagem dos pastores fundamentalistas que estão ao redor de Bolsonaro são intolerância e ódio. Essa gente é especialista em intolerância e ódio. Bolsonaro não gosta de gay, não gosta de negro, não gosta de quilombola, não gosta de... Que isso? Que isso tem a ver com Jesus? Eles deviam lavar a boca para falar de Jesus. Deixa eu ver o que mais aqui. Aqui está dizendo que eles não têm nenhum projeto, só ódio. Exatamente. Desafio um eleitor do Tosconaro a me mostrar um projeto dele. É tipo cabeça de bacalhau, ninguém nunca viu. Ó, gente, última pergunta aqui, tá? Já deu 10 horas. Vamos ver. Vamos ver quem vai ser. Novos comentários. Ah, tem tanto comentário aqui que estou meio perdidona. Tem uns caras aqui do Bolsonaro que ficam só dizendo o número dele, 17. Tentem repetir. 17, 7, 1, 7, 1, 7, 1, que vocês chegam no que o Bolsonaro é de verdade. Bom, vamos ver aqui que vai ser a última pergunta. Não consigo achar mais nada aqui. Simplesmente está aqui dizendo, a Valderei está dizendo que ele tem cabeça de camarão. Deve ser o Bolsonaro, né? Do nosso lado não tem ninguém com cabeça de camarão. Vocês sabem o que significa cabeça de camarão, né? Coisa boa não é. Di Souza disse que não acredita que ninguém da esquerda vá para o segundo turno. É impossível, né? Nós tivemos na última eleição 54 milhões de votos. Foi a esquerda que botou a Dilma lá. Como é que esses votos iam desaparecer de uma hora para outra? Não tem como, né? Então, eu acho que a esquerda vai ter, sim, um representante no segundo turno. Quem a gente não sabe é quem será o nosso adversário. Não sou eu que estou dizendo isso. Eu já vi várias projeções. Hoje mesmo tinha um cara de direita
que é editor da Record, o Carlos Andreas, eu vi que ele estava dizendo que o Haddad tem ótimas chances de chegar ao segundo turno. São palavras dele, um cara de direita, que agora, como falou isso, os bolsomínios estão atacando ele, dizendo que ele não é conservador, né? Porque qualquer pessoa que fale contra o Bolsonaro, mesmo sendo de direita, vai ser massacrado por essa gente que adora odiar. Eles, a única coisa que combina com amor com eles é ama odiar, eles amam odiar, né? Então, esse pessoal aí de direita já está dizendo, até aquele site Infomani, um monte de gente está dizendo que o nosso lugar no segundo turno está garantido, seja com Ciro, seja com Haddad. Agora a gente precisa saber quem é que vai para o segundo turno contra nós. Eu espero que não seja o Tosconaro, eu espero que o povo brasileiro saiba discernir e ver que esse caminho é um caminho das trevas, é um caminho ruim, é um caminho dos falsos pastores, né? E dos vendilhões do templo. Vocês lembram da história dos vendilhões do templo? Jesus chegou no templo e saiu chutando as mercadorias deles. Hoje, os vendilhões do templo são pastores, e tem gente que acredita neles. E são esses vendilhões do templo que estão do lado do Bolsonaro, querendo ganhar a eleição na marra, porque já viram que não vão ter votos suficientes para isso. É isso, gente. Segunda-feira eu volto e a não ser que aconteça alguma coisa extraordinária até lá, mas é sempre um prazer ficar aqui conversando com vocês, trocando ideia, me sinto bem. Eu estava bastante triste no final de semana, mas estou aqui de novo, disposta a lutar, e sei que vocês também estão assim. Beijão. Até a próxima semana.